A gente vai seguir agora entendendo mais do ponto de vista jurídico todo esse contexto de saúde do ex-presidente que encontra-se até então preso na Superintendência da Polícia Federal, mas já há 2 pedidos, pelo menos, da defesa do afastamento dele, né, do sistema prisional para a prisão domiciliar e também pedido de cirurgia em nível de urgência. Para comentar sobre isso, o advogado criminalista e mestre em Direito Processual e Penal pela PUC de São Paulo, Gabriel Uberman. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Obrigada por nos atender. Boa tarde, Leni. O prazer é tudo meu. Boa tarde a todos. Doutor, vamos lá. Como a defesa pode se calçar, não só já apresentando esses 2 pedidos, pelo menos, de prisão domiciliar e também pedido de urgência em termos da cirurgia, porque a gente fala da Constituição Federal que assegura direito da saúde a todos, né? Artigo 5º deixa muito claro isso, principalmente quando se trata de um quadro de saúde delicado, como é o caso do ex-presidente, com essa confirmação via laudo médico. Como é que a gente olha para possíveis artigos, possíveis argumentos que a defesa pode ainda se calçar para realmente firmar ainda mais esses pedidos? Perfeito, Leni. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Com relação ao quadro do ex-presidente, a defesa, pelo que a gente pôde ler do noticiário, ela já apresentou documentos que comprovam esse quadro debilitado de saúde, que se traduz numa crise de soluços e também num diagnóstico de hérnia inguinal, né? Me parece que não é apenas uma só, mas o fato é que essa crise de soluços aumenta a pressão e piora o quadro dessa hérnia, e ele pode vir a necessitar de uma cirurgia urgente. Isso, sob o ponto de vista do direito penal, faz com que ele tenha o direito à prisão domiciliar. O problema, Leni, é que o Código de Processo Penal ele permite a prisão domiciliar para casos de prisão preventiva. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está cumprindo uma prisão pena, porque o caso já transitou em julgado. Esse seria um problema, uma óbice. Mas, Leni, como você muito bem pontuou, a Constituição Federal, ela resolve o problema porque ela tem o direito à saúde e, não só isso, a dignidade da pessoa humana. Então, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu, numa situação parecida, a prisão domiciliar para o Fernando Collor. Então, ao que tudo indica, o Supremo vai sim permitir a prisão domiciliar, seja para o tratamento, seja para a recuperação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente fala de prazos, então, doutor, porque o senhor já tocou, então, no ponto da jurisprudência, que eu acho que esse caso do Collor é o que mais é utilizado a nível de comparação, apesar de problemas de saúde diferentes. Em questão de prazo, como é que a gente olha para isso? Qual é o tempo de análise do Supremo, do Alexandre de Moraes, e também para uma resolução, para uma definição do que acontece posteriormente? O prazo do Alexandre de Moraes é um prazo que eu diria urgente. Ele não tem um prazo específico na lei, porque a lei não determina que ele deve tomar a decisão dele. Não tem, olha, você tem que resolver em 2, 3 dias. O advogado sempre tem prazos a cumprir, mas o ministro, né, a partir do momento que isso chegar para ele, deve vir com um pedido de urgência. Isso vai ser submetido a ele por meio do seu gabinete e ele deve decidir isso o quanto antes. Porque, repito, trata-se de uma questão de saúde. E se ele necessita de uma intervenção cirúrgica urgente, isso pode fazer com que ele sofra consequências e aí a responsabilidade disso pode ser do Estado. Então, tudo indica que ao receber os documentos que comprovam o estado de saúde e a necessidade da cirurgia, o ministro deva decidir imediatamente. Doutor, em caso de uma possível negativa da prisão domiciliar, quais outros recursos a defesa pode impetrar? Habeas corpus, também a gente fala de reclamação constitucional. Quais são as alternativas em caso de uma possível negativa dessa prisão convertida em domiciliar? Então, como nós já estamos
aí no próprio Supremo Tribunal Federal, me parece que a melhor medida seria um pedido de reconsideração, Leni. Mas me parece que com base no precedente, tá, do Fernando Collor de Mello, embora as doenças sejam diferentes, a urgência ela é muito iminente. A hernia inguinal ela pode ter como consequência uma hemorragia, algo que pode fazer com que o ex-presidente sofra consequências que não voltarão atrás. Então, como nós já estamos no Supremo, a melhor medida, em caso de uma negativa, seria a defesa buscar novos documentos, novos elementos de prova que comprovam a necessidade da cirurgia e submeter isso como um pedido de reconsideração para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Agora, doutor, justamente olhando para um possível também quadro de agravamento de saúde do presidente, se ocorrer alguma demora, se o prazo realmente não for cumprido, como o senhor também já explicou aqui, essa questão do prazo urgente que o ministro tem, então, para dar seu parecer, seu posicionamento. Qual é o sentido de responsabilidade? É uma responsabilidade objetiva do Estado pela saúde do custodiado? Como é que a gente fala em termos de quem é que responde caso algo pior aconteça, quando a gente fala da saúde debilitada de um prisioneiro? Sim, aí a gente está falando de uma responsabilidade objetiva do Estado, né? O Estado ele é responsável pelos presos, tá? Em sendo assim, em havendo documentos que comprovem o estado de saúde de qualquer encarcerado e da necessidade de cuidados daquele encarcerado, quem é o responsável por isso? É o Estado. Então, nada mais justo de que aquele que é o responsável pela tutela ser responsabilizado por eventuais danos que vier a causar. Quando a gente fala de direito comparado e precedentes também, comparado no cenário internacional, por exemplo, em outros países, como é que a gente olha para esse tipo de tratamento de custódia de ex-chefes de Estado, quando também está contextualizado com um sentido de saúde mais debilitada? Como é que a gente olha para isso, doutor? Temos um comparativo internacional? É difícil, Leni, mas o direito à saúde ele é padrão. O direito à vida em todos os países ele é tratado de modo igual, de modo urgente. Então, se o Estado, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, se o Estado está custodiando uma pessoa, o Estado é responsável por isso e o Estado é responsável caso haja alguma intercorrência ali dentro. Então, no Brasil, assim como fora do Brasil em outros países, o Estado será responsável caso haja alguma intercorrência de saúde do preso. Até porque se o preso solicita algum tratamento, segundo a nossa lei de execução penal, inclusive, ele tem o direito de fazer o tratamento. O direito à saúde, seja no Brasil, seja no exterior, ele não é retirado do preso porque ele está custodiado. Então, respondendo a sua resposta, Leni, no direito comparado, eu não tenho nenhum caso em concreto para trazer, mas com certeza o direito à saúde ele é tratado de modo idêntico ao que o Brasil trata. Ou seja, se o preso tem direito à saúde e ele está detido, custodiado pelo Estado, é o Estado quem tem que ou tratar esse preso ou então permitir que ele saia para se tratar. Que seria, então, aqui no nosso caso, que nós estamos falando, a prisão domiciliar. Doutor Gabriel Uberman, muito obrigada pela participação aqui no Expresso Band News. Ótima segunda e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada. Gente,